Juliano, conta pra mim um pouquinho essa história das duas empresas trabalharem juntas, desde que isso começou. Acho que há 4 anos atrás a gente tomou a decisão dentro da TOTVS de fazer a expansão dos negócios da companhia. A história que a TOTVS construiu como uma fornecedora, como uma empresa de tecnologia, por uma categoria tão grande quanto o ERP, o back-office, né, que ajudava as empresas a estruturarem seus processos de porta para dentro, a gente tinha a missão de conseguir fazer algo assim de porta para fora. Né? Então ajudar as empresas a vender melhor, a conhecer melhor os seus clientes, a se relacionar melhor com os seus clientes. E na hora que a gente começou a desenhar essa estratégia, a gente entendeu muito cedo de que a aquisição de uma empresa que trouxesse essa capacidade, que trouxesse essa estrutura, ia acelerar essa nossa ambição. E aí a gente encontrou na RD o chassis que a gente imaginava que a gente precisaria para ir compondo e construindo todo esse portfólio. Que é um portfólio que a gente pode falar de categorias como CRM, como e-commerce, como automação de marketing, como conversas, mas que elas precisam de uma casa, que elas precisam de um chassis. Sim. E a gente enxergou e decidiu que esse chassis seria a RD Station. Não só pela autoridade que ela tinha numa das categorias que era automação de marketing, mas pela cultura da empresa, pelos processos, pela tecnologia, pelo ecossistema. A RD, ela tem um ecossistema de mais de 2.000 agências, né, que ajudam os clientes a fazer exatamente esse tipo de coisa. Então a aquisição foi há um pouquinho mais de 3 anos atrás, e durante esse tempo a gente foi comprando outras empresas, desenvolvendo outros produtos, até que 1 ano e meio atrás a gente tomou a decisão de ir juntando tudo isso oficialmente dentro do RD. Os timings foram se coincidindo no meu próprio tour de desenvolvimento de negócio dentro da TOTVS, para eu assumir a posição de CEO dessa nova empresa que faz parte do grupo e que tem como mandato ser essa dimensão não só de crescimento acelerado, mas que representa essa oportunidade que a gente tem de ajudar os clientes a crescer os resultados. Então, a gente está falando com o público aqui interessado em inteligência artificial, né? Então eu queria que você me falasse como que a IA hoje está dentro de todos os seus produtos que integram a RD e também, né, são comercializados pela TOTVS, e como que isso melhora a vida do cliente, o que isso trouxe de melhor do tempo que a gente não tinha, como é que a coisa funciona? O assunto é apaixonante, não tem como fugir dele, né? Qualquer lugar que a gente... Sim, tá em todos. A gente fez algumas coisas muito interessantes sobre inteligência artificial. Algumas delas são definições bastante estratégicas que eu vou comentar, e outras são bastante tangíveis em termos de investimentos que foram transformados em produtos e soluções. Certo. Em termos de estratégia, a gente fez e não poupou esforços para adotar inteligência artificial no que a gente faz e tentar ser uma das companhias, se não a companhia no segmento que a gente atua, que vai democratizar o uso de inteligência artificial por parte dos nossos clientes. Então, a primeira aposta que a gente fez foi exatamente assumir que, da mesma forma que a gente faz soluções, que são soluções que acompanham a jornada do profissional de marketing e vendas, no momento que o profissional de marketing precisa fazer com que o seu cliente conheça o seu produto, no momento que ele precisa entender com quem que ele conversa e com o que ele vai conversar, no momento que o profissional de vendas precisa converter uma determinada venda, cada um desses momentos da jornada vai ter o auxílio e a ajuda de um componente de inteligência artificial. Seja no momento que você cria os blog posts, que você cria o caption da sua postagem de mídia, cria a imagem, depois que a sua campanha está rodando, como que você usa a IA para segmentar melhor o tipo de cliente para determinado tipo de passo. Então a gente conseguiu embedar, né, e integrar a inteligência artificial em tudo que a gente faz. E como que a gente fez isso? Quando a gente entendeu que dentro do portfólio a gente tinha uma empresa que era focada em inteligência artificial, e ao invés dela existir sozinha, ela passou a ser o nosso motor único em todas as empresas do grupo para ter uma experiência de inteligência artificial integrada. Então vocês implementam dentro da TOTVS aquilo que vocês vendem? E da RD, o que a gente vende. Então a gente faz com que o que a gente já vende, o nosso CRM, ele é mais inteligente, ele tem inteligência artificial. O nosso e-commerce, a gente está lançando hoje aqui no Universo, inclusive um plugin para Shopify, para as plataformas de e-commerce, onde o chat
ele já é 100% empoderado por inteligência artificial, sem setup. Então, no momento que você faz a integração, ele já lê todo o seu catálogo de produtos, toda a sua descrição de produtos, e já está treinado para responder perguntas sobre descrição de produto, preço, campanha. E como é que você cuida dessa parte de alucinar, né? Porque a gente tem esse problema com a IA, né, gente? É uma questão aí, desafio. A gente tem tido experiências muito bacanas, e essas que a gente vai continuar tendo, onde o IA consegue encontrar um balanço perfeito entre bases estruturadas, por exemplo, descrição de produto, descrição de serviço, ou até mesmo atributos de clientes para uma determinada segmentação, e modelos aplicados ao negócio. Então, modelos aplicados a funcionamento de marketing. Então, onde os próprios prompts, que são perguntas que podem fazer com que ele enlouqueça, né, elas sejam muito mais aplicadas e direcionadas. Então, você vai ver mais do que a capacidade de falar em linguagem natural com um modelo de IA, você tem exatamente propósitos específicos. Que campanha, que segmento, que post, né, informações sobre o cliente. O IA, por exemplo, dentro do CRM, na hora que você abre a informação sobre um cliente, você vai ver o IA te dizendo mais coisas sobre o cliente, para que numa conversa de pitch você vá melhor, né? Então, o segredo aqui, para não deixar ele viajar, né, é exatamente sobre tentar equilibrar bases de dados curadas e modelos aplicados. E como é que você faz isso dentro do cliente? Como é que você checa se as informações são suficientemente corretas para eu não levar a esse tipo de problema? A gente tem conectado bases de dados, que são bases de dados transacionais do nosso próprio produto. Então, em grande parte das vezes, quando o IA da RD Station Marketing sugere uma segmentação melhor, ela não é uma segmentação baseada num post de uma pessoa ou numa opinião aberta que está na internet. Sim. Ele é baseado nos próprios dados de segmentação que a plataforma da RD Station comanda e controla, né? Então a gente tem aí um nível de acuracidade nesses dados bastante forte. Segurança? Tem alguma coisa específica ou não? Que é diferente do mercado? A gente contorna, de certa forma, isso a usar somente dados proprietários nessas implementações, né? Então o nível de segurança ele passa a ser um nível de segurança ainda maior, né, quando você combina esses dados, mas a gente tem estado bastante compliant, né, com todas as regras, tanto de privacidade quanto de proteção ao uso desses dados de recomendação. Então, mesmo que ele venha te dar uma sugestão de segmentação, essas segmentações, por exemplo, são anonimizadas, né? Elas são sempre por perfis e nunca pelo indivíduo. Entendi. A gente fala muito com desenvolvedor, né, com o pessoal de tecnologia. Tem alguma coisa especial que você acha importante que essas pessoas tenham, principalmente quem está hoje desenvolvendo soluções ou também implementando outras? Quais os cuidados que essas pessoas têm que ter? Porque tem muita espuma no mercado, né? Sim. Então, efetivamente, o que faz com que, na hora de você selecionar o produto que você vai comprar, o que você vai implementar, que seja confiável e que seja correto, para não ter perda de investimento, né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase de adoção de tecnologia que, se por um lado ela não é absolutamente nova, né? Eu estou no mercado já há algum tempo, então eu vi ondas de novas tecnologias que iam mudar tudo, né? Todo mundo vai perder o emprego, né? Então foi assim com a web, foi assim com o mobile, né? Então lembra, a gente separava, tinha o cliente mobile e o cliente não mobile, tinha o cliente da internet, tinha o cliente da não internet, e hoje em dia ninguém mais fala sobre isso. Sim. Então, por um lado, eu acho que IA vai ser a mesma coisa. Eu não acho que daqui a 2 anos a gente vai estar discutindo sobre IA sozinho. Ele vai estar uma coisa muito mais aplicada a negócios, a gente vai ir para uma camada ainda mais profunda de aplicabilidade de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, assim como foram essas outras ondas, aonde que, por falta aqui de termo técnico, né? Onde que a chapa vai esquentar? Quando entrar algum player na categoria que você está inserido, que seja puro, que não use, por exemplo, IA como algo adicional,
que use IA, primariamente IA. Foi assim com o e-commerce. Quando que os varejistas começaram a se preocupar? Nunca a chapa esquentou. Quando entrou a Amazon, fazer só aquilo. Eu trabalhei durante um tempo na Netshoes, né? Então, um varejista esportivo só de e-commerce. Então, quando uma agência propuser um serviço para o cliente baseado 100% em IA, quando uma consultoria propuser algo 100% por IA, quando uma empresa de CRM oferecer um CRM 100% de IA, é quando os players vão entender que, puxa, o meu relacionamento, o meu conhecimento específico não são só suficientes, né? Então, talvez o meu conselho seja: não lute contra. Tem, obviamente, um monte de oportunidades do IA, tem vapor, tem espuma, mas experimentem. Gastem de forma intencional algum tempo tentando mudar o negócio que vocês estão hoje com o uso de uma nova tecnologia. Não definam o seu negócio somente pela tecnologia, mas definam um tempo intencional para ir substituindo, melhorando, aprimorando, porque o vencedor vai ser aquele que vai conseguir carregar o que tem de bom da versão do mundo antigo e já experimenta o novo. Porque quando você começar o novo, vai vir o outro, vai vir o quântico da farofa, né? Então, se você escolhe estar num segmento de tecnologia, tem duas certezas até agora. Uma, que você nunca vai parar de remar, e a outra, que sempre vai ter oceano que você não vai navegar. Certo? Tá ótimo. Juliana, obrigada pela tua atenção, pelo seu tempo. E é isso. Legal. Muito obrigada.